Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui, dando início à nossa Semana Nacional dos Juizados Especiais, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós tivemos uma abertura que foi um brinde, né, que pôde nos dar o senhor ministro corregedor-geral, visitando aqui o nosso juizado de São Paulo. A conselheira Mônica Nobre também esteve conosco. Na oportunidade também, os senhores ministros Paulo Sérgio e a desembargadora Marisa Santos. E a nossa coordenadora dos juizados especiais federais, a desembargadora Consuelo Yoshida, que nos fez uma saudação porque se encontra realizando uma palestra no exterior, que já tinha um compromisso agendado para tanto. Eu quero, inicialmente, aproveitando da abertura, saudando a todos daqui, e especialmente aos que nos estão assistindo pela internet, e chamar a composição da mesa para depois fazer os meus agradecimentos. Inicialmente, eu chamo a doutora Ana Clara de Paula Oliveira Passos, a doutora, depois eu faço as apresentações, o doutor Bruno Stan e o doutor Pedro Henrique de Proença Meira Figueiredo. Obrigada. Eu quero aqui registrar a presença que muito nos honra do desembargador Jean Marcos, da juíza Adriana, que é assessora da presidência, e de todos os colegas do juizado, de todos que nos assistem. Aqui a doutora Ana Clara de Paula Oliveira Passos é procuradora federal entre os anos 2007 a 2013, tendo atuado em órgãos... foi procuradora federal, né? Atuou na AGU, e majoritariamente perante a Procuradoria Federal Especializada, e atualmente exerce a jurisdição da 12ª Vara do Juizado Especial de São Paulo e é coordenadora da Divisão Médica e Assistencial. O doutor Bruno Stan, juiz federal, mestre em Direito Constitucional e Processual Tributário, pós-graduado em Direito Público, em atuação em Direito Administrativo, Tributário, Previdenciário e Penal. E o doutor Pedro Henrique de Proença Meira Figueiredo, juiz federal da 2ª Vara Federal de Sorocaba, graduado em Direito Internacional, especialista em Previdenciário. Foi advogado e analista do Ministério Público Federal. Eu quero, abrindo, né, esta fala, não quero me demorar, mas eu quero agradecer a todos e todas que muito colaboraram para o acontecimento dessa semana, né? Esta é a primeira semana dos Juizados Especiais Federais, e se não fosse o apoio, né, de todos, especialmente, aqui eu quero agradecer a presidente do GEP de São Paulo, a doutora Gisele Bueno, a doutora Ivana Pacheco, que está aqui conosco, que nos ajudaram a montar esse evento. Na turma recursal, o doutor Caio Moisés e a doutora Ângela Monteiro, que também fazem parte dessa grande organização. No Mato Grosso do Sul, evidentemente, contamos com a doutora Raquel do Amaral, que sempre nos dando apoio ao lado do doutor Fernando Nardoni, e nos juizados de Campo Grande, o doutor Clorisvaldo dos Santos e o doutor Ney Gustavo Andrade. Não seria possível organizarmos tudo isso sem os apoios que contamos, porque foi um evento que não havia programação, né? Aqui eu não vou me demorar no nome de todos, eu posso esquecer de alguns, né? O doutor Carlos Pérez também, que aqui estou vendo presente, que nos ajudou desde sempre. Aqui, esta mesa, né, com a doutora, com os doutores, né, Ana Clara, Bruno e Pedro também, né, que se dispuseram desde logo a fazer essa abertura, né, que muito me honra, mas não seria possível
sem esse apoio, exatamente porque a semana, como eu disse, é a primeira, e para tanto nós tivemos um curto espaço de tempo para nos prepararmos para, evidentemente, atender a essa demanda do CNJ, que muito me alegra, porque nós podemos sentar e conversar a respeito do GES. Foi uma alegria também contar com o apoio do desembargador Jean Marcos, né, que nos trouxe uma novidade que amanhã vai ser mostrada lá no laboratório, e com isso nós teremos uma semana profícua de repartição de experiências, de troca de boas práticas, e cada um vai trazer o melhor de si. Como eu tinha dito já na abertura, né, eu até repito, porque é uma frase muito pequenininha, o Beato Carlo Acuti falava que alguns nascem, muitos nascem originais, todos nascemos originais, mas alguns morrem cópia, fotocópia. Dizem, atribuem também essa frase a Jung, mas de certa forma, né, não importa quem, isso é verdade, né? Nós temos que cuidar para sermos originais o tempo todo, continuarmos originais, não nos amoldarmos às cópias e fotocópias do mundo. Nós precisamos lutar para ser originais. Para ser originais, a gente tem que valer a essência, fazer valer a essência, fazer valer o amor que temos por esta paixão que é a Justiça Federal. Somos todos apaixonados, senão não estaríamos aqui. Então, eu agradeço o gabinete da coordenação, aqui na pessoa da Sabrina e do Paulo César. Agradeço todas as equipes de servidores que também, né, nos ajudaram a colaborar, ajudaram na colaboração do evento, e desejo a todos uma ótima semana dos juizados especiais aqui, né, federais. Obrigada. Com a palavra aqui a doutora Ana Carolina. Ana Clara, perdão. Você pode, lógico. Então, o doutor Pedro Henrique começa. Vai falar sobre isso. Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer à desembargadora federal Leila Paiva, a coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região, juntamente com a desembargadora Consuelo Yoshida, pelo convite, também a doutora Gisele, presidente do GF de São Paulo, pelo convite. Nós estamos aqui hoje, a doutora Ana Clara, o doutor Bruno e eu, coordenadores atualmente dos núcleos de Justiça 4.0 da Justiça Federal da Terceira Região, e viemos aqui como um dos trabalhos de prestação de contas dessa fase inicial dos núcleos, que é de trazer alguns esclarecimentos, algumas noções gerais sobre o nosso projeto aqui na Terceira Região. Inicialmente, eu gostaria de reconhecer e registrar o papel de alguns colegas, magistrados e desembargadores na construção desse projeto, e para que a gente pudesse estar aqui hoje falando com as senhoras e com os senhores. A gente pode ser muita coisa na vida, mas ingrato e desonesto não tem como, né? Então, a gente tem que reconhecer. Então, em primeiríssimo lugar, não é uma ordem de importância, mas cronológica. A desembargadora federal Daldice Santana sempre nos apoiou, sempre esteve nos defendendo e defendendo os nossos projetos e acreditando. E não só isso, como participando efetivamente na gestão passada, disponibilizou servidores do seu gabinete para atuarem conosco na fase piloto, fazendo audiências, minutando sentenças à medida que podia, porque ela acreditava muito nesse projeto. Ela, o doutor Caio Moisés, que também foi um grande parceiro nosso na gestão passada. Agradecer também a desembargadora federal Marisa Santos e o doutor Paulo Arena, que na gestão passada também abraçaram esse projeto, implantaram a fase piloto e depois estudaram e implantaram a fase permanente. E a doutora Marisa, no final de sua gestão, me nomeou como coordenador do terceiro núcleo de Justiça 4.0. Então, eu sou muito grato às suas excelências. E nessa gestão, evidentemente, ao desembargador federal Carlos Muta e a doutora Adriana Delboni, que são nossos grandes parceiros. Nós temos muito orgulho de trabalhar juntos, porque são pessoas que a gente acredita no ideal, no seu trabalho, na sua seriedade, na sua honestidade. São pessoas que nos iluminam muito. O doutor Muta
assim como a doutora Leila, a doutora Mônica, que esteve aqui presente, participou da nossa formação inicial, e muito nos honra de estar à frente do tribunal e conduzindo esses trabalhos tão importantes para a Justiça Federal da Terceira Região. Feitos esses esclarecimentos, esses registros iniciais, eu gostaria de tratar sobre noções gerais dos núcleos de justiça 4.0. Eu, a doutora Ana Clara e o doutor Bruno, nós dividimos a nossa fala, de modo que eu faça uma explanação inicial, teórica, sobre como surgiu os núcleos, e aí o doutor Bruno e a doutora Ana Clara trazem a experiência prática de como isso aconteceu aqui na terceira região. Muito importante para que todos os colegas, servidores, saibam como o nosso trabalho tem sido realizado, sempre com um propósito de muita transparência. Os núcleos de justiça 4.0, é importante destacar que eles não podem ser confundidos com a justiça 4.0. A justiça 4.0 foi um programa criado pelo Conselho Nacional de Justiça na época do presidente Luiz Fux, justamente em razão dos infortúnios da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de se garantir a continuidade da prestação jurisdicional. Então, a Justiça 4.0 era um programa que ainda hoje e está bem mais fortalecido, de transformação digital e de consolidação da tecnologia no Poder Judiciário, né? Então, esse programa é um guarda-chuva e cabe vários mini-programas dentro dele. Dentre eles, a plataforma digital do Poder Judiciário, que é o Marketplace, que substituiu o PJE como plataforma única, o balcão virtual, que garantiu na época da pandemia e garante até hoje o atendimento à distância de advogados e partes com juízes e servidores de secretaria, o juízo 100% digital, que também não é a mesma coisa que o núcleo 4.0. O juízo 100% digital é o procedimento, é o processo 100% digital, que é escolhido livremente pelas partes, nada disso é imposto, porque a gente sabe que nós vivemos um país com muitas desigualdades regionais, existem pessoas que só conseguem acessar muito dificilmente e conseguem presencialmente, então, para essas pessoas a gente vai estar sempre de portas abertas para recebê-las, mas para aquelas que têm condição e que querem optar pelo programa digital, tem a possibilidade de fazê-lo através do juízo 100% digital. E os núcleos de Justiça 4.0, que são um desses programas da Justiça 4.0, que são as unidades judiciárias virtuais. Nós temos, tradicionalmente, as unidades físicas, nos fóruns, as varas, as turmas recursais, e agora, desde 2021, com a inovação do Conselho Nacional de Justiça, houve a previsão de conversão de varas físicas em varas virtuais, visando a um propósito muito nobre, que é de equalizar a distribuição e a carga de trabalho de magistrados e servidores de todo o Poder Judiciário. Também temos a Rede 4.0, que é um projeto inovador da Justiça Federal da Terceira Região, que é de chamar unidades judiciárias físicas que estão com a distribuição muito abaixo da média regional, por razões geográficas específicas, a contribuírem com a equalização da distribuição da carga de trabalho. Esse é um projeto que está sendo estudado, já há previsão em provimento 72 do Conselho, de integração dessas unidades. Primeiro, nós focamos no fortalecimento, na criação e estruturação dos núcleos, e depois nós vamos estudar, junto com a presidência, com o Conselho da Justiça, a possibilidade de utilizar essas unidades físicas em auxílio. São unidades judiciárias virtuais com funcionamento, evidentemente, remoto e totalmente digital, garantindo maior eficiência, agilidade. As partes que quiserem conversar com as unidades judiciárias virtuais têm acesso ao balcão virtual, aos e-mails, a possibilidade de agendamento de despachos com magistrados, sempre de forma virtual, o que tem levado a uma satisfação bastante grande das pessoas que estão tendo seus processos levados voluntariamente, vale destacar, voluntariamente aos núcleos 4.0. Os núcleos, pelo CNJ, eles têm uma dupla função. Eles têm, primeiro, essa função de equalizar a distribuição, de ajudar a resolver essas desigualdades regionais no recebimento de processos por unidades que têm a mesma competência. Não é possível mais conviver com uma situação em que, numa mesma região, no mesmo estado, nós temos juizados com a mesma quantidade de magistrados e servidores recebendo uma distribuição totalmente distinta. Isso prejudica não só quem trabalha, mas também o segurado, porque ele tem o infortúnio de morar numa região que tem um juizado mais abarrotado, ele vai esperar muito mais tempo do que o outro que mora numa cidade próxima,
para ter o seu benefício previdenciário concedido ou revisado. Então, esse foi o primeiro enfoque, a equalização de distribuição. E também uma segunda função dos núcleos é o apoio às unidades judiciárias com o acervo já existente. Por razões diversas, existem muitas unidades judiciárias abarrotadas, principalmente aquelas de competência cumulativa no interior da região, não só da terceira, de outras regiões também, pela falta de servidores, estrutura mínima, vários motivos objetivos. E aí existe essa vertente dos núcleos 4.0, que é de apoiar essas unidades, recebendo em redistribuição processos de unidades que estejam com acervo muito grande, com uma quantidade de processos muito grande para a realização de audiências, para a conclusão de sentença, prejudicando até o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça. Os núcleos especializados, os primeiros que atuam na equalização da distribuição, como dito, eles atuam com o juízo 100% digital, que é o procedimento, né, evidentemente. Eles trazem uma outra novidade, que é a necessidade de serem especializados em razão de uma mesma matéria, garantindo também maior eficiência na produção de atos processuais, padronização de atos, de cumprimento de atos, aumentar a expertise de magistrados e servidores para aumentar essa produtividade, e atuam, como dito, em processos novos. É bom salientar que, tanto na fase de apoio quanto na de distribuição, é visto como um negócio jurídico processual. Quem quiser optar vai conseguir, quem não quiser continua da forma tradicional. Não é nada imposto, apesar de ter sido bastante estimulado e tem havido um interesse muito grande por parte não só dos advogados, como das partes de aderirem, porque os resultados já estão sendo apresentados e já está havendo uma diferença de tratamento nesse sentido. E os núcleos de apoio atuam em auxílio às unidades judiciárias, são considerados critérios objetivos para poder auxiliar essas unidades. O gabinete da coordenadoria, coordenado aqui pela doutora Leila, doutora Consuelo, eles têm adotado desde a gestão anterior critérios muito objetivos para selecionar essas unidades, para não gerar nenhum tipo de favorecimento subjetivo. São critérios como a distribuição do último triênio, taxa de congestionamento, conclusão para a sentença, índice de produtividade, tudo aquilo que é determinado pelo Conselho Nacional de Justiça. Evidentemente que esse ranking pode ser atualizado com base nos números que vão chegando a cada mês, mas o critério é sempre muito objetivo para contemplar realmente aquelas unidades que mais precisam, para proporcionar um tempo mais isonômico no tratamento das demandas em prol dos segurados. Os núcleos de apoio, eu já estou me encaminhando para a conclusão, eles têm hipóteses taxativas de funcionamento, eles não podem receber processos quaisquer, o Conselho Nacional de Justiça e o provimento da Justiça Federal da Terceira Região especificam essas hipóteses, são as hipóteses de questões especializadas em razão de complexidade, como, por exemplo, saúde. A segunda região criou núcleos especializados em saúde pública, até para tratar de forma mais centralizada com a Procuradoria da União, com o Estado, Secretaria de Saúde, em razão da pessoa, como é o caso do INSS, que tem uma grande litigância, ou da fase processual, que é a competência mais funcional, que é atuar através da realização de administração de perícias e de audiências, por exemplo. Questões repetitivas, para garantir um julgamento mais isonômico, menos recurso, porque observa as teses fixadas de forma vinculante pelos tribunais superiores e pelos tribunais regionais nos IRDR, e descumprimento de metas do CNJ, evidentemente, essa é uma das hipóteses, porque é de todo interesse, não só da sociedade, como do tribunal, de nós não termos processos parados, por exemplo, na meta 2, que é a mais importante, que são os processos mais antigos, né? Então, esse é o panorama geral. Nós temos dois tipos, então, de núcleos. Aqui na terceira região, os colegas vão explicar como que se deu essa experiência. E, desde já, agradecer muito, mais uma vez, ao convite da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, a doutora Adriana, que está aqui presente, representando a presidência, que nos confiou a coordenação dos núcleos nessa etapa, a minha, a doutora Ana Clara, o doutor Bruno. Nós estamos sempre à disposição. Por mais que o doutor Antônio André seja um excelente magistrado de referência e representante do GAFO no Comitê Gestor dos Núcleos, nós estamos totalmente à disposição da Coordenadoria do GES para tratar diretamente sobre os assuntos de interesse dos juizados. Muito obrigado a todos e boa tarde.
Obrigada, doutor Pedro Henrique. É uma satisfação ouvir as novidades, né? É sempre muito bom ouvir que nós temos uma justiça que se atualiza para dar conta de uma demanda que cresce. Então, a sua palestra vem me trazer assim uma tranquilidade no coração e na alma de que, né, as ideias, as inovações estão sendo colocadas em prática. Mas vamos continuar com as inovações. Agora, o doutor Bruno. Então, o doutor Bruno Stan, por favor, tem a palavra. Inicialmente, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite que foi formulado pela doutora Gisele. Gostaria também de registrar minha satisfação de compor a mesa junto com a desembargadora federal Leila Paiva. Inclusive, fez parte da banca de concurso minha e do doutor Pedro, né? Uma satisfação muito grande estar aqui com ela. Cumprimentar meu colega, doutor Pedro Henrique, doutora Ana Clara. Cumprimentar também o desembargador João Marcos, aqui presente, juíza federal em auxílio à presidência, Adriana Dalboni, e também a minha colega Maria Vitória, que compôs junto comigo os núcleos, o projeto piloto, né, no núcleo Incapacidade, e que sem ela eu tenho certeza que não seria possível estar aqui hoje, porque ela vestiu a camisa e realmente conseguiu superar vários desafios que eu vou expor aqui ao longo da exposição. O tema que eu fiquei responsável por trazer diz respeito a como que as demais regiões estruturaram os núcleos de justiça 4.0 e também falar um pouco do projeto piloto, né, e a razão pela qual o núcleo foi estruturado da maneira como foi atualmente, que vai ser melhor esmiuçado pela doutora Ana Clara na sequência. Quando a gente passa a verificar a forma como os núcleos foram estruturados nas demais regiões, nós verificamos que cada região trouxe uma característica muito peculiar para os núcleos, algumas pensando numa especialização, outras pensando efetivamente numa equalização da carga de trabalho. Por exemplo, quando a gente vai para o TRF da primeira região, nós verificamos que eles criaram turmas 4.0. Então, a preocupação deles foi focada muito na ideia das turmas recursais. O que aconteceu lá? Se verificou que algumas subseções, algumas turmas, tinham um volume de trabalho muito mais elevado que outras. Então, eles criaram essas turmas 4.0 com a finalidade de desterritorializar a competência. Então, em vez, por exemplo, da turma recursal da Bahia julgar unicamente os recursos que são oriundos da Bahia, se permitiu que se criasse uma turma 4.0 a fim de que um magistrado que tivesse lotado na turma recursal da Bahia pudesse julgar recursos que tenham sido interpostos contra sentenças proferidas pelos juizados que estejam, por exemplo, situados lá no Tocantins. Então, com isso, conseguiu uma equalização da carga de trabalho no âmbito das TRs. Como nós sabemos, né, a primeira região é uma região muito extensa, então havia essa discrepância entre as unidades. No TRF2, ele foi o primeiro tribunal que implementou os núcleos 4.0 no país. Logo que o CNJ ele acabou editando as resoluções, eles criaram um núcleo especializado em saúde. Esse núcleo não existe mais, ele foi extinto posteriormente, mas como que o TRF2 ele fez? Ele simplesmente pegou uma determinada vara que tinha especialização, já tinha um corpo que era estruturado, e transformou essa unidade em núcleo de justiça 4.0, especializado em matéria de saúde pública. Posteriormente, o tribunal também abriu para que as varas previdenciárias pudessem optar por ingressar no sistema 4.0, e eles criaram, então, núcleos de justiça 4.0 especializados em matéria previdenciária. Era uma adesão voluntária dos magistrados que estavam lotados. O que acontecia no TRF2? Na verdade, se pegava a estrutura de uma vara, que já estava em funcionamento, e transformava ela de maneira digital. Então, você continuava tendo lotação de juiz titular e substituto, e aqueles servidores eles passavam a atuar naqueles núcleos. E, obviamente, que cabia, né, aos advogados optarem por ingressar no núcleo ou não. Na prática, no TRF2, continua então com a estrutura de vara, com os mesmos servidores e juízes lotados. Não tem muita diferença. O que se fazia era criar uma vara virtual, especificamente. No TRF da quarta região, quando a gente olha a realidade do Tribunal Regional Federal da quarta região, nós constatamos que ele é um tribunal que ele já tem uma especialização natural nas suas unidades. Então, nós temos lá varas cíveis, varas de execução fiscal, varas previdenciárias. E o que o TRF4 lhe fez? Ele acabou especializando ainda mais. Num primeiro momento, quando veio a resolução dos núcleos, eles criaram um núcleo especializado em execução fiscal de multas ambientais. Então, os juízes que já tinham competência para execução fiscal, eles acumulavam
essa outra atribuição, eles ficavam especializados também nessa matéria. Mas o impacto que isso gerava na vara não era basicamente nulo. O máximo que acontecia é que ele acumulava um acervo a mais, porque a vara continuava sendo a própria unidade que ele estava atuando. Posteriormente, se criou, no estado de Santa Catarina, um núcleo de saúde. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a competência das varas cíveis, que julgavam matéria de saúde, e criaram um único núcleo para julgar essas matérias, essa matéria relacionada à saúde. E como é que eles fizeram? Eles criaram uma estrutura, eles estabeleceram a necessidade de ter pelo menos 13 servidores, no mínimo, e 15 no máximo, e juízes que tinham competência em vara civil podiam se candidatar para esses núcleos. A partir do momento que o juiz ele se candidata para ingressar num núcleo 4.0 de saúde lá no estado de Santa Catarina, qual o impacto que isso gera na sua vara de origem? A sua distribuição ela cai pela metade. Então, no mínimo pela metade, porque a resolução estabelece que vai haver uma redução de, no mínimo, 50%, sendo possível que a corregedoria, caso verifique uma necessidade especial de uma determinada vara, possa aumentar essa redução da distribuição. O que acontece é que esse magistrado, então, ele passa a atuar nesse núcleo. E também foi pensado agora, recentemente, na 4ª região, um núcleo 4.0 que diz respeito a benefícios por incapacidade. Então, como que foi feito? Se permitiu que juízes que façam parte de varas previdenciárias se candidatem para esses núcleos e eles passam a atuar de maneira cumulativa na sua vara de origem. Mas como eles passam a atuar de maneira cumulativa, isso tem um impacto na sua jurisdição. Qual que é o impacto? Aquela unidade, ela para de receber processo. Então, ela não tem mais distribuição. Por quê? Porque a partir do momento que cessar a sua designação, ele continua com aqueles processos. Aqueles processos voltam. Se for o juiz titular, que acaba sendo designado para atuar nesse núcleo de incapacidade, ele tem a possibilidade também de delegar a administração da vara para o substituto por conta dessa acumulação do acervo que ele passa a ter. Quando a gente olha o TRF5, a gente vislumbra que lá eles acabaram criando núcleos de justiça 4.0 só para analisar questões relativas à população de rua e, inclusive, que tratem de ações coletivas relacionadas a essa população. Isso foi criado lá na seção judiciária do Rio Grande do Norte e lá foi designada uma determinada vara, que foi a 6ª Vara Federal, para atuar, né, nesses processos, dando toda a tramitação. E o TRF6, ele acabou criando um núcleo de justiça 4.0 que diz respeito ao LOAS, só para julgar LOAS. Então, os juízes que tinham interesse, eles se candidatavam e eles cumulavam as suas atribuições nas áreas de origem julgando. Na prática, é como se fosse um mutirão de sentenças, ou seja, as pessoas se candidatavam e tem que julgar um determinado quantitativo que vai estar previsto no edital. E na 3ª região, como é que foi pensado isso? Bem, como todos nós sabemos, quando teve a reforma da Previdência, vários juizados, sobretudo do interior, ficaram bastante preocupados por conta da mitigação da competência delegada, né? Na 3ª região, isso teve um impacto bastante elevado, levando em consideração que é o artigo 3º da Lei 13.876 de 2019, estabelecia aquele limite de 70 quilômetros para que pudesse ser ajuizada a ação na Justiça Estadual. Então, o que aconteceu nesse caso? Houve um boom de processo. Além de tudo, nós tínhamos uma escassez de servidores, né, que é um contexto que todos nós vivemos. Então, naquela situação, o que acontecia? Você tinha um volume, uma distribuição que aumentou muito e uma força de trabalho que acabava sendo inferior para conseguir dar vazão. Algumas unidades, foi constatado, elas chegaram a mais do que dobrar a sua distribuição. Então, ainda na gestão do desembargador Mairan Maia, foi criado um grupo de trabalho para tentar estudar formas, né, para modernizar e otimizar os juizados especiais federais. E, na ocasião, se constatou 2 grandes problemas que os juizados enfrentavam, sobretudo do interior. Falta de audiências muito extensas, né? Esse grupo de trabalho foi criado lá em 2021 e foi constatado que alguns juizados eles estavam com uma pauta lá para o final de 2023, ou seja, uma pauta muito extensa, muito elevada. E constatou-se também um problema muito grande a benefício por incapacidade, porque se tinha uma dificuldade muito grande de conseguir gerir aquelas perícias e os processos eles ficavam parados muito tempo. Então se pensou em criar 2 núcleos, né, num projeto piloto. Foi criado o Provimento 54, que instituiu um núcleo de instrução e um núcleo de incapacidade.
No núcleo de instrução, a finalidade desse núcleo era justamente realizar as audiências para tentar dar uma afogada na pauta dos juizados que tinham sido selecionados, que na época, pelo provimento 54, ficou definido Jundiaí, Sorocaba e Campinas, e o núcleo de incapacidade queria realizar as perícias e, posteriormente, realizar o julgamento dos processos. O núcleo de incapacidade foi formado pela doutora Maria Vitória, que era coordenadora, doutora Gisele, que está aqui presente também, doutora Eliana, no primeiro momento, também fez parte do núcleo, depois acabou precisando se ausentar, e no núcleo de instrução nós tivemos o doutor Pedro, doutor Bruno Takahashi, que era o coordenador, e o doutor Antônio André, que faziam parte desses núcleos. E nós tivemos uma série de dificuldades, né, no primeiro momento. Por quê? Porque o provimento 54, quando ele foi criado, ele previa que os núcleos eles teriam uma estrutura adequada para dar vazão para esses processos, que seriam remetidos, né, que seriam, foi selecionado um quantitativo nos núcleos, das varas que estavam sendo auxiliadas, que eram encaminhados para os núcleos de justiça para que eles pudessem, no caso do núcleo de instrução, realizar a audiência, verificar se havia proposta de acordo e realizar o sentenciamento, e no núcleo de incapacidade nós tínhamos que desenvolver as perícias e realizar o julgamento dos feitos. Só que o que acontecia? Nós não tivemos um quantitativo de servidores no primeiro momento que fizesse frente ao volume daquilo que a gente recebeu. Por quê? Por uma questão muito simples, uma questão de escassez de servidores que nós estávamos tendo. Então, num primeiro momento, o projeto se iniciou em maio. Nós só fomos receber servidores em julho, né? Então, foram meses depois. E duas servidoras para fazer a parte da secretaria. Posteriormente, só em novembro, que nós viemos receber mais 3 servidores para auxiliar nas atividades de minuta. Só que o que acontece? Eram servidores que não tinham ainda tanta experiência com relação à questão da minuta, então teve toda a questão do treinamento e tudo mais. Então, por isso que quando o Pedro até comenta, né, da desembargadora da Audice, fez um agradecimento a ela, que eu deixo o registro também do nosso agradecimento, porque a participação dela foi essencial. Se ela não tivesse cedido 2 servidoras maravilhosas, foi a Elaine e a Mirna, talvez a gente não tivesse conseguido ter sucesso nessa empreitada. Por quê? Porque elas acumularam as suas atribuições junto ao GACO e ainda dispuseram do seu tempo, né? Eu lembro que a Elaine, algumas vezes, ela estava até em férias e ela estava resolvendo problemas relacionados às perícias. Nós tivemos, então, uma dificuldade muito grande com relação ao gerenciamento dessa pauta de audiências e com relação ao gerenciamento das perícias. Eu acredito que a doutora Maria Vitória com certeza vai lembrar do fatídico dia que nós tínhamos um mutirão ajuizado, um mutirão marcado de perícias, foi em Jundiaí, né, se não me engano. Acho que foi em Jundiaí e estava tudo certo. E foi isso. Então, mas eu já ia chegar na Cida, porque ela que salvou a gente nesse dia. Então, por isso que eu já ia fazer menção a ela. Porque o que acontece? Nesse dia nós estávamos com todas as audiências, não, todas as perícias marcadas para serem realizadas no dia seguinte, no dia aí, e às 19 horas de sexta-feira, porque os mutirões ocorriam no sábado, um perito simplesmente disse que não ia mais poder comparecer. Então foi uma loucura, porque nós tivemos que conseguir encontrar algum perito que se dispusesse a ir até Jundiaí e realizar as perícias. E esse foi um dos grandes desafios também do núcleo, do núcleo de incapacidade, era conseguir convencer os peritos a realizar e participar desses mutirões. Porque nós estávamos num contexto de restrição orçamentária, então não se sabia quando esses peritos iam conseguir receber, e a gente tinha que conseguir que esses peritos se dispusessem a ir até a localidade, realizar um quantitativo mínimo de perícia que fosse economicamente viável para eles, porque senão eles não queriam ir. E isso foi graças à intervenção da doutora Maria Vitória, que fez várias reuniões com os peritos, conversou com esses peritos, foi possível realizar vários mutirões. Nós realizamos, aqui segundo o levantamento que eu tenho aqui, 497 perícias nesses mutirões. Nós realizamos 2 mutirões em Campinas, 2 mutirões em Sorocaba e 2 mutirões em Jundiaí. E no final acabou sendo foi exitoso. O projeto se demonstrou adequado às finalidades que ele se propunha. No núcleo de instrução, nós tínhamos ainda um outro problema, que era conseguir adequar a pauta de audiência dos juízes que estavam designados, que todos eles não estavam com prejuízo das atribuições, eles acumulavam as atribuições, e além de tudo, como o núcleo de instrução ele tinha uma matéria muito restrita, que era só benefícios de pensão por morte, cuja controvérsia fosse união estável,
sem que houvesse co-réu, salvo o filho em comum, tinha que se tentar conciliar a pauta de audiência dos magistrados com a dos procuradores. Por quê? Porque a finalidade era tentar induzir acordos, né? Então, quanto mais os procuradores comparecessem às audiências, maior o número de acordos que nós teríamos. E a Elaine, nesse caso, ajudou muito, né, com relação a essa intermediação. O Rafael também, essa intermediação com os procuradores, com os magistrados, para que nós pudéssemos realizar todas as audiências a contento. E no final, então, se constatou que os núcleos eles tinham uma potencialidade muito grande de equalização da carga de trabalho, sobretudo por conta dessa ideia da especialização. Afinal de contas, quando se tem especialização, se consegue dar uma solução melhor para as demandas, porque é algo que você está habituado, está vendo todo dia aquilo. Então, evidentemente, você consegue ter uma outra visão acerca daquela matéria. E também se vislumbrou a possibilidade de, por conta dessa justiça desterritorializada, de conseguir garantir uma maior participação do INSS nas audiências, né, o que se demonstrou bastante exitoso, e também se permitir que algumas unidades que estivessem numa situação muito distante, com dificuldade de realização de audiências, gerenciamento de perícias, pudessem ter algum tipo de auxílio. E no final, em razão dessas constatações todas, a presidência à época de Desembargadora Federal Marisa Santos vislumbrou o potencial no projeto, viu que o projeto tinha sido exitoso, encampou a ideia e estruturou os núcleos da maneira como ele está hoje, né, que acabou convertendo algumas varas e, portanto, dando a estrutura necessária que nós não tínhamos num primeiro momento. O qual a Ana Clara vai expor para nós. Então, agradeço a atenção de todos. Parabéns, doutor Bruno, pela explicação tão objetiva e clara, né? Na verdade, eu que tenho que fazer agradecimentos aqui ao doutor Bruno e ao doutor Pedro por ter podido participar, né, desse momento, né, que a Justiça Federal recebeu hoje, né? Na verdade, o fato de estar na banca não me preocupa, me traz alegria, né? E justificar aqui que a doutora Ana Clara, né, que eu comecei dizendo que era procuradora, eu quero registrar que é juíza desde 2013, né? Graças a Deus a juíza federal está do nosso lado aqui e que vai agora nos contar a terceira parte deste assim é uma novidade tamanha, né? Os núcleos 4.0 que nos fazem pensar aqui no tribunal agora, né, com esse olhar que a gente tem de uma estrutura mais, vamos dizer assim, estática, né? Como que isso funcionaria, né? Eu estou aqui pensando, né? Não sei se o doutor Jean também está aqui pensando, o que será esse 4.0 o dia que chegar no tribunal? Vamos lá, por favor, doutora Ana Clara. Boa tarde a todos presentes, sejam presencialmente, seja nos acompanhando virtualmente. Eu reitero os cumprimentos já feitos pelos meus colegas, resumo na pessoa da doutora Leila, agradeço pela oportunidade de falar aos colegas e colegas juízes, colegas servidores, para apresentar esse tema que é novo e que a gente está aprendendo na medida que a gente está construindo. A gente está vindo aqui para apresentar um projeto e talvez a gente frustre um pouco as expectativas de todos, que esperam que a gente já dê as respostas, mas, na verdade, a gente também faz perguntas junto com vocês, porque é uma coisa que está iniciando e que a gente está construindo na medida em que vai sendo implantado. Doutora Leila, eu não sabia, a senhora falou mais cedo, que é da primeira turma de juizados aqui de São Paulo, do ano de 2002, e eu imagino o quão revolucionário foi o início dos juizados especiais federais, uma justiça que atende diretamente à população, sem necessidade do advogado, e processos virtuais, digitalizados, sem o processo físico, a gente que sempre foi muito viciado no papel, nos grandes livros, nos grandes volumes de processos, eu imagino que em 2002 deva ter sido muito revolucionário o surgimento dos juizados especiais. Eu acho que o surgimento da Justiça 4.0, no geral, mais especificamente dos núcleos de Justiça 4.0, vai trazer uma revolução tão grande quanto, e talvez um pouco mais rápido até, porque
as novidades, elas têm atropelado a gente cada vez mais rápido, e quando a gente percebe, a gente já está numa fase nova de tudo que está acontecendo. O Pedro já apresentou um pouco do arcabouço normativo, de surgimento da Justiça 4.0 e dos núcleos de Justiça 4.0. O Bruno apresentou como foi o projeto piloto e como está se concretizando, se implementando a Justiça 4.0 e os núcleos de Justiça 4.0 nas outras regiões. E ficou para mim falar um pouco para vocês de como tem funcionado atualmente aqui na terceira região. Em comparação com as outras regiões, sem falsa modéstia, o nosso é o melhor. E o nosso é o mais efetivo, e eu acho que o nosso é o que tem mais possibilidade de expansão e de um sucesso que tem, de fato, uma possibilidade de ser uma revolução na forma como a gente exerce a jurisdição e apresenta a justiça para o jurisdicionado. O Pedro falou um pouco da necessidade de equalização da carga de trabalho, da utilização dos recursos que a gente tem de juízes e de servidores, mas eu acho que mais importante do que isso, embora isso de fato seja extremamente importante, egoisticamente falando do nosso lado, isso para a gente é muito importante, mas eu acho que a gente equaliza a justiça que a gente oferece também para os jurisdicionados. E isso é muito relevante, é muito importante. Porque são muito discrepantes, embora a gente esteja numa mesma região que comporta só 2 estados, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a terceira região é a maior região em volume processual do país, com realidades de estrutura da Justiça Federal, de tipo de processo e de população que atende muito dísparo. O que a gente tem na capital de São Paulo hoje, a gente não pode querer comparar com o que a gente tem em Ponta Porã, em Naviraí, ou o que a gente tem, mesmo Pedro tem em Sorocaba hoje, com o que a gente vislumbra em subseções menores que tem Gevas dentro do estado de São Paulo hoje. E a Justiça 4.0 e os núcleos de Justiça 4.0, eles são uma ferramenta que vão permitir uma maior uniformização da justiça que a gente oferece para a população. A organização judiciária, a doutora Adriana, que está na presidência, sabe de falar isso muito melhor do que eu agora, a doutora Leila, que esteve muito tempo nesse trabalho que a doutora Adriana está fazendo agora, sabe disso também, muito melhor do que eu. Mas quando a gente fala em organização judiciária, organização de estrutura, alteração de estrutura judiciária, isso tudo é muito complexo. A coisa pública é muito difícil de ser alterada, de ser mexida, de ser reacomodada. Movimentação de servidores, movimentação de juízes, aluguel de prédio, devolução de aluguel de prédio, estudos de impacto do que vai representar a criação de uma vara nova, de uma sede nova em determinado lugar e não em outro, tudo isso é muito custoso, muito difícil, leva muito tempo. E quando a gente pensa em uma justiça totalmente virtual, que independe do território que a gente ocupa, que independe do lugar onde o servidor está, do lugar onde o juiz está, e pode ser prestada a qualquer pessoa dessa região, a gente percebe o salto qualitativo que a gente pode dar no trabalho que a gente exerce e no serviço público que a gente oferece. Em resumo, hoje os núcleos eles estão em uma fase de transição, em fase de implantação. Eles foram efetivamente implantados com o modelo que existe hoje no final do ano passado. A gente tem atualmente 3 núcleos. O primeiro núcleo é um núcleo de instrução, são 5 juízes, todos designados voluntariamente, sem prejuízo das suas atribuições. O primeiro núcleo ele atua é um núcleo exclusivamente de instrução. Processos de aposentadoria por idade rural, processos de pensão por morte. É isso mesmo, né, Pedro? É isso, né, Bruno? O terceiro núcleo, ele também tem esses processos, mas ele é um núcleo misto. E o segundo núcleo, ele é um núcleo que concentra processos de benefício por incapacidade loucos. O terceiro mistura a competência desses dois, a atribuição desses dois, mas a gente encaminha um projeto para que o primeiro e o terceiro fiquem com a mesma atribuição de instrução, e os benefícios por incapacidade LOAS fiquem só no segundo núcleo. Cada um desses núcleos conta com 5 juízes designados, como eu disse, a designação é voluntária, e sem prejuízo das atribuições originárias dos colegas. Temos juízes titulares e juízes substitutos, que atuam nos núcleos, juízes daqui da capital, juízes do interior de São Paulo, juízes do Mato Grosso do Sul.
Os processos dos 2 núcleos de instrução, eles vêm para o núcleo, eles são remetidos das competências originárias para o núcleo, a partir do momento da realização da audiência, a audiência designada, realizada aqui, e segue nos núcleos até a sentença. E os processos do 2º núcleo, que são benefício por incapacidade, LOAS, eles vêm para o núcleo já com perícia feita e com as partes intimadas. Em termos, o processo, em tese, o processo estaria em termos para a sentença, obviamente, sendo possível que seja baixado em diligência. Hoje, esses núcleos não contam, para não dizer que não contam, eles contam com um único juiz, que é efetivamente lotado nos núcleos, que é o Felipe. Esses núcleos surgiram, o primeiro núcleo, da conversão de uma turma recursal que não foi implantada, em vez de implantar mais uma turma recursal, optou-se pela criação de um núcleo de Justiça 4.0. O 2º núcleo, ele resulta da conversão de uma vara de Piracicaba, e o 3º núcleo da conversão de uma vara de Marília. Felipe é o nosso juiz universal e originário, porque mais que natural, justamente porque ele era um juiz que estava lotado em Piracicaba, e com a conversão da vara de Piracicaba, ele permaneceu nos núcleos. Eu vou trazer alguns números atuais para que todos entendam o que já tem sido feito nos núcleos, depois eu falo um pouco de como os processos chegam até o núcleo. A gente tem, como eu disse, são 5 juízes em cada um dos núcleos, além de um coordenador para o núcleo. Primeiro núcleo, o Dr. Bruno, 2º núcleo sou eu, 3º núcleo, o Dr. Pedro. São lotados, o quadro ideal dos núcleos é de 34 servidores, hoje conta efetivamente com 31 servidores em atividade, uma servidora ainda não foi liberada da lotação de origem, embora já tenha sido autorizada a remoção dela para os núcleos, e outras 2 servidoras estão cedidas para o tribunal. Esses 31 servidores em atividade são servidores lotados do núcleo, eles não possuem uma lotação física, então o trabalho é integralmente teletrabalho, home office, e formalmente eles são divididos em 23 servidores na secretaria e 4 servidores no primeiro núcleo, de gabinete no primeiro núcleo, e 2 servidores no 2º núcleo, e no gabinete, no 3º núcleo, mais 2. Na prática, no entanto, como os núcleos não recebem ainda processos desde a distribuição, e o projeto é de que, a ideia, pelo menos, é de que os núcleos passem a receber processos desde a distribuição inicial, e o processo tramite integralmente pelos núcleos, a secretaria, ela hoje em dia está atrofiada, ela não demanda o funcionamento pleno de uma secretaria, de uma unidade judiciária. Com isso, e como a gente tem um número maior de juízes lotados, existe um deslocamento de atribuição dos servidores lotados na secretaria para atuar em gabinete. Então, cada juiz consegue trabalhar diretamente com um servidor. Um primeiro problema que a gente teve, e que muito rápido eu percebo que a gente está superando isso, justamente no treinamento desses servidores. A distância física, ela acaba reduzindo um pouco o contato entre o juiz e o servidor, mas a gente tem conseguido contornar isso muito bem. E esses servidores que vieram para o núcleo, muitos deles nunca tinham trabalhado com juizado, mesmo os que estão em gabinete minutando, hoje em dia têm desempenhado muito bem esse trabalho, pegaram muito fácil o jeito, e estão conseguindo tanto realizar audiências, quanto fazer minutos de sentença muito bem feitas, que têm sido muito proveitosas pelos juízes lotados nos núcleos. Como eu disse, hoje a secretaria ela já existe formalmente, já existem servidores lotados no núcleo, embora os juízes, à exceção do Felipe, eles sejam todos em cooperação. Embora a primeira remessa de processos para o núcleo, para a cooperação do núcleo, ela tenha vindo no final do ano passado, na prática os núcleos só começaram a funcionar com minuta de sentenças e com realização de audiências em fevereiro desse ano, porque a gente demandou um prazo de intimação das partes para manifestação na origem sobre a concordância com a remessa dos processos para o núcleo, e a gente tinha aquele prazo em janeiro de suspensão de processos, de prazos, então a gente começou a fazer efetivamente em fevereiro. De fevereiro até o final de maio, que foi quando eu fiz o levantamento desses números, a primeira remessa vieram processos de 6 GFs apoiados, na segunda remessa dos mesmos 6 GFs apoiados, e já existe a previsão de uma terceira remessa para a semana que vem. Até agora, já foram remetidos aos núcleos 1.900 processos, sendo que desses 1.900 processos já foram proferidas 1.015 sentenças.
184 no primeiro núcleo, 656 no segundo e 175 no terceiro núcleo. Proferidas 62 decisões e 934 despachos no total. Já foram realizadas 239 audiências, a gente tem uma média de 15 audiências por semana. Hoje a gente tem 275 processos pendentes de sentença por incapacidade e 360 processos pendentes de sentença para instrução. Já são 250 audiências designadas, agendadas, com pauta até o dia 30 de agosto. Pode não parecer um número tão expressivo, mas foram só 4 meses. E, como eu disse, é uma estrutura que está se montando e que está aprendendo a funcionar. O terceiro núcleo não está desde a origem, ele surgiu um pouco depois, você sabe me dizer quando foi? Acho que foi em março, então um núcleo que funciona há 2 meses só, mas que já está a todo vapor. E a gente já está vindo com novas remessas de processo. Quanto às remessas de processo, e eu acho que essa é a grande dúvida dos colegas, acho que mais no interior até do que daqui de São Paulo, como é que esses processos chegam no núcleo, quem decide como eles são selecionados. A decisão não é nossa do núcleo, a gente não decide quais são os processos que virão para o núcleo, a gente não decide quantos processos virão para o núcleo, e a gente não decide quais serão as subseções, que serão as unidades que serão apoiadas. Essa decisão passa pela presidência do tribunal e principalmente pelo GACO. E a eleição de processos e a escolha das unidades que vão ser atendidas, ela também não é subjetiva. Ela atende a critérios muito objetivos e um cálculo que foi elaborado, que eu não seria usada a ponto de dizer que eu entendo, que eu não entendo de cálculo e que eu consegui trazer para vocês a fórmula, mas existe uma fórmula que leva em conta o número de servidores lotados na secretaria de cada unidade, número de juízes lotados em cada unidade, número de processos distribuídos no último triênio, número de processos sentenciados, produtividade, a taxa de congestionamento e pauta de audiência e pauta para os conclusos para a sentença, pauta de audiência que está mais distante e pauta de perícia que está mais distante. Cruzando esses dados, a gente tem uma tabela que mostra para a gente ali a ordem de classificação, e é a partir dessa tabela que são escolhidas as subseções que vão ser apoiadas naquele momento, naquela remessa, pelos núcleos. Essa tabela, essa forma de escolha, ela está em constante evolução, porque, como eu disse, a gente está aprendendo enquanto a gente faz. Então, a gente hoje, depois de 5, 6 meses de funcionamento dos núcleos, a gente já percebe a necessidade de atendimento de outros critérios. Esses critérios que atendiam muito bem aos juizados, eles acabavam por excluir algumas unidades que sofrem com um problema estrutural muito grande, com excesso de problema muito grande, mas que foram muito pouco vislumbradas nessa forma de cálculo, que são as unidades PENGEVA, vara com GEF. Geralmente, essas unidades, que são unidades de interior, têm uma distribuição de processos de juizado muito alta, mas não tem uma estrutura de secretaria de juizado. É 1, 2 servidores atuando nesses processos que corresponderiam quase que a uma unidade sozinha de juizado. Além disso, não é um juiz que consegue se dedicar exclusivamente a esses processos. Então, isso compromete muito a pauta dessas GEVAs. Se é uma unidade que tem GE, que é uma GEVA, ela acumula os processos cíveis, os processos de execução fiscal, os processos criminais, que também demandam audiência, e isso compromete ainda mais as pautas de audiência desses processos. Então, a gente já vem pensado, junto com o GACO, junto com a presidência, uma maneira de melhor atender às específicas necessidades de cada uma das unidades, de tentar entender o serviço, o apoio que a gente consegue prestar para as unidades e o tipo específico de apoio que as unidades hoje realmente precisam. A princípio, essa vai ser a estrutura que vai se manter nos núcleos até a efetiva lotação de juízes nesses núcleos. Claro que isso pode vir a sofrer uma alteração, e a ideia, o que se estuda, o que se trabalha, é que, no futuro, mesmo com a lotação de juízes e com o funcionamento dos núcleos desde a distribuição inicial de processos, visando sempre essa equalização de processos, ainda haja juízes designados que vão atuar sem prejuízo das próprias atribuições nas suas unidades,
e compondo não os núcleos de Justiça 4.0, mas a rede de apoio da Justiça 4.0, que são várias que vão atuar nesses processos desde o início. Alguns entraves que a gente vislumbra, porque hoje a gente consegue enxergar que, sem dúvida, as unidades que mais demandam auxílio, e eu acho que é por isso que a gente saiu tão na frente, a terceira região, são as varas de juizado, porque é a população que mais precisa do nosso trabalho, da justiça, é a população que, de fato, tem a gente como último recurso, é a última instância que elas têm para se socorrer para um benefício previdenciário, para verba alimentar, para um LOAS, um benefício assistencial, para cuidar da incapacidade dela, para a concessão de uma medicação, para a casa dela no Minha Casa Minha Vida, para matrícula numa faculdade, mas é também ao ramo da justiça que atende o maior número de jurisdicionados. E a gente sabe que se funciona no juizado, vai funcionar em qualquer outro tipo de unidade. Se dá conta da nossa demanda e da nossa estrutura, vai dar conta de qualquer tipo de unidade. O contrário pode não ser verdade, mas daqui para lá a gente sabe que sempre vai funcionar. A ideia, então, é que essas varas de apoio, elas funcionem. O Pedro já antecipou um pouco na explicação dele, pela determinação do CNJ, são varas que, em comparação a outros juízes da terceira região, elas têm uma distribuição muito pequena, uma taxa de congestionamento muito pequena, menor do que 50% da média das demais unidades, e elas vão atuar em cooperação com os processos desde o início, usando a própria estrutura, a partir da distribuição. Um desenho ainda vem sendo feito de qual tipo de matéria que vai ser trabalhado nessas varas de apoio, qual tipo de matéria que vai ser trabalhado nos núcleos, porque na prática a gente esbarra em algumas dificuldades, como, por exemplo, a realização de perícia. Um processo a gente manda pelo PJE, a audiência a gente consegue fazer virtual, mas a gente não consegue mandar a parte pelo PJE para fazer uma perícia médica, para fazer uma perícia social que é na casa da pessoa. Então, pensando numa perspectiva de futuro, agora já no segundo semestre, a gente está desenhando um projeto, um balão de ensaio de perícias médicas virtuais em processos dentro do núcleo, que a gente ainda vai vir a selecionar para entender como isso funciona. A telemedicina, ela já é uma realidade, a gente tem alguns entraves com o Conselho Federal de Medicina para a realização de perícias médicas virtuais, e a gente também tem alguns entraves na parte prática. Nem toda perícia médica pode ser realizada virtualmente. Algumas demandam um exame clínico pessoal e que, por isso, não vão ser possíveis de ser realizadas virtualmente. Mas tudo aquilo que a gente tira da vara de origem, da unidade de origem, consegue trazer para o juizado, a gente libera a vara de origem para dar atenção para aquilo que tem que ser feito presencialmente, para a população que não vai conseguir ser atendida virtualmente ou à distância. Então, a gente está muito esperançoso, a gente está bastante animado com esse balão de ensaio das perícias médicas virtuais. A ideia dos núcleos de Justiça 4.0, mesmo depois da lotação de juízes nos núcleos, é a de continuar também com juízes designados. A gente acabou de passar por um concurso de juízes, de ingresso na carreira de juízes, estamos na torcida para que o maior número de juízes aprovados tome posse, são mais de 100. Então, é gente nova que está entrando, gente com vontade de trabalhar, com gás para trabalhar, e que a gente acredita que vai ter uma adesão muito grande aos núcleos de Justiça 4.0. Não tenho uma perspectiva de quanto a gente vai conseguir atingir até o fim do ano, mas eu acho que a gente vai apresentar até o fim do ano números muito bons, e um encurtamento de prazo processual desses processos muito bons. Antes de assumir a coordenação do segundo núcleo, eu estava designada no segundo núcleo, iniciando de 2024, enquanto eu estava sentenciando no meu gabinete aqui na 12ª Vara de São Paulo, processos de 2023, já 2024, eu estava sentenciando processos do núcleo de 2021, processos de incapacidade de LOAS de 2020, e que se não viessem para o núcleo, não estariam sendo sentenciados tão cedo, porque a gente conta com muitas varas, com muitas unidades que estão muito lotadas, muito assoberbadas, que fazem o possível, mas que não conseguem dar vazão a isso. Como o Pedro disse, como
eu mesmo falei, é muito mais do que a equalização da nossa força de trabalho internamente, é a equalização da jurisdição que a gente presta e do serviço que a gente oferece para a população. Não é justo, não é correto, não é moral que um processo de São Paulo seja sentenciado em 6 meses, em 8 meses, e um processo de Naviraí seja sentenciado em 4 anos. E a gente está falando de um processo de um benefício assistencial, de um OAS, que a gente presume que a parte vive em estado de miserabilidade, que ela é idosa ou que ela é deficiente, que ela não vai ter de onde tirar alimentos e rendimentos. Nesse aspecto, eu acho que a Justiça 4.0, acima de tudo, ela efetiva muito na prática o que a gente tem que entender como justiça, e ela, ela faz com que a gente veja o serviço da gente sendo prestado de uma maneira muito mais efetiva, que a gente se perceba trabalhando realmente naquilo que está precisando, que está demandando, que está chamando a gente. Eu sei que a expectativa é de que a gente trouxesse dados mais objetivos, de como vai funcionar aqui de agora para frente, não são tantos, mas são dados muito animadores. Eu acho que muito rápido a gente vai conseguir estruturar de uma maneira ainda mais concreta a Justiça 4.0, os núcleos de Justiça 4.0. Acho que no futuro a tendência é que não só os processos de juizado venham para o núcleo 4.0, mas que aos poucos a justiça toda se organize em torno do núcleo 4.0. A doutora Leila falou que não imagina como vai ser quando chegar no tribunal, mas acho que sim, vai chegar no tribunal. Porque, de fato, é meio óbvio que eu vou dizer, mas é o futuro que a gente já está vivendo hoje, é um futuro muito próximo da gente. Tudo caminha muito rápido, a tecnologia anda muito rápido, em regra o serviço público, o judiciário demora um pouco mais, e é muito legal, muito, muito bacana a gente perceber que a gente está conseguindo acompanhar, mesmo que seja em um ponto tão específico que são os núcleos. Acho que isso é o que eu tinha para apresentar para todos por enquanto, e no meu nome, em nome dos meninos, me coloco à disposição de todos para quaisquer dúvidas, para quiserem conversar, bater um papo sobre os núcleos, vão ser sempre muito bem-vindos, não só para conversar, como também quem queira se candidatar para auxiliar com os processos do núcleo. Obrigada. Parabéns, doutora Ana Clara, porque a sua exposição foi muito, muito calorosa sobre a necessidade dos núcleos 4.0. Não é só algo que está acontecendo, é algo que precisa acontecer e virá para o tribunal. O doutor Pedro me pediu aqui um esclarecimento, depois eu quero só fazer também um contraponto. Bem rapidamente, doutora Leila, só para esclarecer, eu participei da fase piloto, e é interessante a gente partir de uma realidade que é o seguinte, não só a advocacia, mas todas as funções essenciais da justiça estão hoje se desterritorializando e se regionalizando. Então, o diálogo fica muito mais fluido e mais facilitado quando, do lado de cá, a gente também desterritorializa, especializa e regionaliza. Para a senhora ter uma noção, na fase piloto, nós conseguimos conversar com a Procuradoria Regional Federal. Praticamente todas as audiências que eu fiz teve a participação de procurador federal. Tranquilamente, eu asseguro que no mínimo 50% de acordo nós tivemos, e só não teve mais porque teve segurado que rejeitou. Mas, porque tinha aquela proposta de 90% dos atrasados e tal, mas no mínimo 50% de acordo houve. Então, existe um diálogo muito direto hoje com a Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, com a SEAB, que é a Central de Atendimento de Demandas Judiciais, para receber e implantar os benefícios. E um último detalhe é que, como a estrutura do núcleo ela é única e compartilhada, então não existe mais lotação de servidor na secretaria ou no gabinete X. Os servidores são lotados nos núcleos. E aí, onde houver uma demanda maior, essa força de trabalho é deslocada e é uma coisa mais flexível para poder resolver a demanda que está presente ali no momento. São só esses esclarecimentos. Obrigado. Não, tudo isso é muito fantástico. Eu vou abrir para quem quiser falar aqui da plateia, ou se tiver algumas questões, eu não sei como é que está montado, né? Se a gente pode ter. Não, não tem, né? Eu fico maravilhada porque realmente é o futuro, né? E esse eletrônico tem uma base
me fascina, porque no começo, né, até porque a gente fica mais antiga, vai ficando didática contando histórias, né? Em 2002, que vocês não sabiam que eu estava lá, mas eu estava lá, vendo uma fila danada, a gente recebia ainda os tais dos kits juizados, porque o nosso sistema não era o eletrônico, era o digital. Pois bem, isso passou o tempo, quando tínhamos, em 2012, 2013, tínhamos 10 anos de juizado, eu estava convocada na presidência do doutor desembargador Newton de Luca. Então, nesse período de 10 anos, claro, as reavaliações são feitas, né? E nós vimos o seguinte, quando nasceu o juizado, que nasceu sem vara, sem dinheiro, sem servidor, todo mundo já sabe essa história, que eu já contei várias vezes, nós não tínhamos também varas novas. As varas novas só vieram na lei de 2003 e começaram a ser instaladas em 2004. Só a partir daí que nós tivemos varas. Na ocasião, isso eu estou dizendo assim, mandaram falar perto, para vocês terem uma ideia, né, do avanço, né, porque é importantíssimo isso, né, a gente ter uma ideia de onde começou para onde chegou hoje e quão gratificante é isso. Quando nós não tínhamos as varas e elas foram montadas, a ideia era o seguinte, quando a gente vai para o interior para montar uma vara, antes da mudança da competência delegada, chegava lá, montava uma vara e trazia os processos da justiça estadual, né? Da competência delegada, nós tínhamos na subseção uma vara federal, trazíamos. O chefe não recebe processo redistribuído. Está na lei do chefe. Só recebe processo novo. Então, nós frustrávamos os colegas do Estado, naquela ocasião, porque eles estavam com os processos amarrados já para mandar para nós na vara nova. Mas era um chefe, não vamos receber. Tivemos até um caso bem pitoresco em Catanduva, não vou contar, mas depois vocês descobrem. Um caso sério em Catanduva por conta dessa questão. Não, toma que processo é teu, não é meu, não posso receber. Pois bem, feito isso, e por que veio esta vara de GEF? Né? Essa vara de GEF veio porque quando veio a lei, e aqueles 6 meses que o legislador mandou colocar em prática o GEF, sem dar dinheiro, sem dar funcionário, juiz, e nada, né, estrutura, ele disse, olha, faça, coloque em prática. A terceira região, em 6 meses, conseguiu um sistema, uma ideia de secretaria única, que é nossa, exatamente nesse espírito da Justiça 4.0, e também um prédio pronto, cabeado. Instalou o GEF, e aí a questão, o GEF não era um rito. Né? E eu estou falando isso por causa dessa necessidade dos juizados 4.0 para atender os GEVAS. Eu quero chegar no GEVAS. Então, vejam, a justiça de GEF não era rito. A gente não tinha aquela capinha cor-de-rosa, capinha amarelinha, e aí a gente ia pôr uma capinha, né, fruta-cor. Né? Já fez isso. Né? Um lilás. Não era rito. Não adiantava. Né? E outra coisa que a terceira região inovou, que a gente, quando fez o GEF, quando instalou o GEF, foi pensado num dos setores que era do atendimento, na tal da aternação, né? Que a gente ouvia, e a pessoa falava, olha, meu benefício está errado. O INSS errou. Era esse o pedido inicial. E a gente que formatasse. Ainda é, né? E a gente que formate. Pois bem, a gente tinha isso. Por quê? Para a gente não receber dentro da vara comum, imagine nós lá numa vara comum, né? Com uma competência delegada, com tudo, né? Com criminal, com execução, com civil. E aí chega alguém e fala, olha, eu vim entrar com a minha ação. Não é problema seu. Escreve aí alguma coisa e me traga por escrito. Isso aconteceu nas outras regiões. A gente não aceitou isso. Então, o GEF da terceira região, ele não era um rito. Ponto, acabou. Então, não era rito. Não seria rito. Ele era algo novo. Né? Um pouco da cópia da justiça estadual que o senhor ministro Salomão, nosso corregedor-geral, disse. Falou assim, olha, a gente se juntava à noite para fazer com que funcionasse a justiça. A justiça estadual fez assim e a terceira região fez assim também. A gente estava na vara, eu estava lá no Pedro Lessa e cumulava com o GEF. E todo mundo fazia isso, cumulava. Pois bem, e aí a gente teve, então, esses juizados, depois nasceu em São Paulo e Campo Grande,
depois foi para Campinas, Ribeirão Preto, e assim foi indo quando as varas eram instaladas, elas eram instaladas como JEF. Então, por exemplo, Jundiaí. Ah, tem uma vara nova para Jundiaí, é um JEF. Botucatu, uma vara nova de Botucatu, Avaré. E assim foi. Tudo era JEF. E quando isso era instalado, nós não tínhamos competência de vara comum. Bom, fechou, né? Fechei este ciclo. Estou lá em 2012, 2013, já auxiliando a presidência, e aí vamos olhar a nossa competência, a nossa distribuição. Nós tínhamos 2 mapas, um de justiça comum e um de justiça de JEF. Eram 2 mapas de competência, uma divisão de competência. Então, aqui, Jundiaí, não tem justiça comum. Eu quero entrar com mandado de segurança em Jundiaí, não pode, tem que ir em Campinas. Ah, eu quero entrar com um processo de JEF em, sei lá, em Jaú. Ah, não pode, tem que ir no outro JEF, porque aqui não tem. Então, esse era o drama. Nós tínhamos 2 mapas, 2 justiças diferentes em cada subseção. E, contrariamente a uma norma da lei do JEF que dizia o seguinte: se a subseção não tiver processo suficiente, far-se-á um juizado adjunto. Era esse o juizado rito, o juizado adjunto. Era um juizado rito, porque ele seria dentro do pacote da vara, que já tinha tudo e ia ter um pouco mais. Já estava quebrado e ia ficar um pouco mais. Só que tinham passado 10 anos e a gente resistia. Não, aqui não. Juizado rito não, adjunto não. Mas já estava na hora de começar o adjunto. E estava na hora, ia nos ajudar a juntar esse mapa. Então, foi isso que foi feito em 2013, na gestão do desembargador Milton de Luca. Os mapas de jurisdição foram sobrepostos. Então, cada cidade teve que ser estudada. Sabe aquele trabalho de formiguinha, hoje é a ADEG, antes era a COM, não era a COM, não, enfim, a OIM, né? Que estudava lá os diferentes trajetórias. Então, a gente tinha que ver, vejam como isso impacta, né? Olha o contraponto do 4.0. A gente tinha que olhar a distância de um JEF no outro, a distância de uma vara no outro, a distância das cidades, para ver qual cidade ia para este JEF, qual cidade ia para este JEF, qual cidade ia para essa vara, qual cidade ia para essa vara. Era tudo papel. No físico, na comum era papel e no resto era JEF. Então, hoje nós estamos falando de algo que faz dessa jurisdição, eu estou imaginando aqui, né? Cadê o coloridinho do mapa? Né? Não teremos mais um coloridinho nesse mapa. Aquela pintura toda de divisão de cidades, essa cidade está aqui, por que não aqui? Porque a gente sabe que ali tem uma cadeia montanhosa, e que para chegar naquela cidade tem que dar a volta numa montanha, não dá para colocar ela do outro lado, ela está mais perto aqui, mas é melhor que ela venha para cá do que ela dê essa volta. Essas coisas assim básicas foram vistas. Né? Agora, imagina com o núcleo 4.0, nessas varas, inclusive de GEVA, né, que ficaram algumas sobrecarregadas, sim, porque o núcleo, perdão, o juiz acabou tendo que assumir um chefe adjunto. Muitos diziam, olha, o processo corre rápido aqui, e corria mesmo. Mas nós estávamos descumprindo e sendo cobrados pelas corregedorias e pelas coordenadorias de JEF de Brasília para dizer, não, mas tem que ter, todas as subseções tem que ter. Nós não tínhamos. Então, foi colocado nesses GEVAs. O nome veio da resolução mãe, assim, batizada pelo desembargador Santos Neves, que foi o nosso primeiro diretor do foro e tudo mais, colocou em prática. Então, agora eu estou imaginando, primeiro, que este mapa não tem mais cor, que vão ser os núcleos, né? E o núcleo eu posso estar aqui julgando Ponta Porã. Alguém em Ponta Porã pode estar julgando, alguém em Coxim pode estar julgando Sorocaba. Né? Então, esse é o bonito, né? Esse auxílio nos GEVAs, porque sempre me preocupou essas varas de GEV, que elas ficaram, né? As presidências acabam, aí ficam para as próximas, né? E aí temos uma solução para o GEVA, e é tudo tão fantástico que eu quero estar bem perto de tudo isso, porque me fascina. Agradeço. Alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta, complementar? Por favor, Ivana, pode falar.
Pedro, me corrija se eu estiver errada, mas os processos de instrução são os processos mais, acho que em regra são os processos mais antigos, pelo menos os que vieram nas últimas levas que a gente recebeu, o que eu percebi que eram processos muito antigos, que estavam com mais tempo em conclusão para a sentença no segundo núcleo, de benefício por incapacidade loas. São dois critérios. São De dois, fato, né? na incapacidade, como não há audiência, o critério que, inclusive, é previsto pelo CNJ na resolução é a conclusão a mais tempo para a sentença. Você vai olhar as unidades que estão com a conclusão para audiência muito longas, acima de 100 dias, principalmente, né? Muito mais que 100 dias. No caso das instruções, o que se tentou foi reduzir a pauta de audiência dos juizados mais problemáticos. Então, a gente fez a primeira lista, a gente viu que tinha alguns com mais de um ano, né? Então, a gente selecionou esses juizados com a pauta mais extensa, evidentemente que não só olhou só a extensão da pauta, mas quantas audiências faz por semana, quantas faz por dia, para ser bastante justo nessa eleição. Então, existem esses dois critérios: elevado prazo para elaboração de sentença e elevado prazo para designação de audiência. Com esses dois critérios foram selecionados os processos, foram selecionadas as unidades e, evidentemente, por exemplo, o juizado X tem uma pauta de um ano. Evidentemente, a ideia era trazer a pauta mais próxima, então os processos que estavam mais longe foram encaminhados para os núcleos, que aí iam ser julgados, iam reduzir a pauta dos juizados, e esses processos que estavam mais lá na frente, né, para realizar a audiência já seriam instruídos e julgados nos núcleos de imediato. Sim, sim, sim. Na, Na prática, o que a gente vislumbrou é que não houve mesmo isso, assim. O Pedro falou que esses foram os critérios que foram inicialmente adotados porque a gente precisava de partir de algum lugar e até que a gente começasse a fazer, a gente não conseguia ter uma ideia de outros critérios que pudessem ser utilizados, mas hoje a gente já consegue pensar em algumas outras coisas. A gente andou conversando nos processos de incapacidade de LOAS, por exemplo, de levar em conta outros números, outras estatísticas. O tempo entre o ajuizamento e a realização de perícia, o tempo entre a realização de perícia e a aprovação de uma sentença, o tempo entre ajuizamento e sentença, qual a taxa de tramitação processual, qual que é o tempo de duração do processo naquela unidade, são critérios que a gente pensa em utilizar também. Porque, às vezes, aconteceu em termos práticos, agora a gente vai ter uma nova remessa de processos para o segundo núcleo de incapacidade. E a gente, ao invés de selecionar poucas unidades, a gente optou por, dessa terceira vez, tentar auxiliar outras unidades que não tinham sido auxiliadas ainda e aumentar o número de unidades, ainda que a gente reduzisse o número de processos. E aí, pela presidência, foi feito contato com todas as unidades para chamar justamente para dizer, olha, a gente está chamando processos, e uma das unidades falou, mas eu não tenho, eu só tenho 6 processos conclusos para incapacidade, embora seja uma unidade numericamente muito grande que atenderia esses critérios. Então, a gente hoje consegue perceber que só tempo para sentença talvez não seja o único critério, porque a gente tem que levar isso em conta também que o Pedro falou. Às vezes a gente pensa numa pauta de audiência mais extensa, mas por que essa pauta de audiência é mais extensa? É porque realmente aquele juiz está no limite, ele faz 3 vezes na semana, 5, 6 audiências por dia, ou a audiência está muito extensa, porque ele faz 2 vezes no mês, 4 audiências por dia. Então, também são critérios que a gente precisa observar e que a gente quer detalhar mais nessa análise. Mas as unidades, elas não escolhem, não dá para fazer, vamos redistribuir, então eu vou pegar tudo de tempo especial com 12 agentes diferentes de todos os tipos e mandar para o livro. É isso, com 7 indústrias de sapato diferente, mas as coisas não, são os processos mais antigos e por isso que demandam mais. Também não faz nenhum sentido mandar para o núcleo processos novos. Isso, aconteceu, assim, os critérios de elegibilidade de unidade são bem objetivos, mas evidentemente que não há nenhum tipo de imposição, nem de determinação para as unidades na remessa desse processo. Naturalmente, elas têm atendido a esses critérios para reduzir a pauta de audiências e o tempo de sentença. Teve até um caso específico
que veio um processo que a audiência estava marcada para muito próximo. Aí o diretor de secretaria entrou em contato com o diretor dessa unidade e falou, olha, esse aqui está perto de fazer audiência, não tem necessidade de mandar para o núcleo, pode ser que aqui a audiência seja feita depois do que seria feito aí. Aí ele falou, não, verdade, a gente não percebeu isso, eles ajustaram e, assim, o bom senso tem prevalecido, assim, o critério objetivo tem sido seguido não só por parte do Comitê Gestor e do GACO, como também por parte das unidades apoiadas. Verdade. Obrigada. Como é que seria, né, essa escolha? Mas eu acredito que esses critérios são aqueles que balizam tudo que a gente faz, né? A antiguidade do processo e as faltas de audiência que já se pensava lá atrás também. Quando a audiência começava a estar muito adiante, é porque a gente não está dando conta, né? Então, eu acho que isso é realmente preocupante. Mas é o futuro e eu quero, não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar, não? Sim, desde o começo. Certo. Os processos eles não são enviados para o núcleo de pouco em pouco, eles são remessas. Então, hoje chega uma remessa de 600 processos para o segundo núcleo. A primeira coisa é que os processos só vêm para o núcleo se as duas partes concordam com a remessa do processo na origem. O INSS, por ato administrativo, já concordou irrestritamente, então isso já é um problema a menos que a gente tem. Quanto à parte autora, a gente não teve recusa ainda, porque ela vislumbra ali a possibilidade do processo ser decidido mais rápido. Os processos eles chegam no núcleo juntos, de uma vez só. São 600 processos que aportaram no núcleo ali de uma vez. Os juízes eles são cadastrados no PJE por juízo dentro de um núcleo, mas a gente consegue enxergar como se fosse na vara, a gente enxerga titular e substituto. Mas o PJE não faz a distribuição por juízo. Então, a distribuição é feita aleatória, numérica, mas assim, por quantidade. Então, se são 600 processos e 5 juízes, vão ser 120 processos para cada um dos juízes e eles são etiquetados. Mas não tem seleção, assim, esse produto fulano, esse. Ela é uma distribuição manual, mas ela é uma distribuição manual que não abre processo. Porque o PJE ainda, pelo menos por enquanto, né, Adriana? Não sei se existe um projeto de mais para Ana frente. Clara, Claro. eu acho que, na verdade, da mesma forma que nós temos distribuição entre titular e substituto com cargo judicial, hoje me parece que o Davi da AGES já implementou isso, Já que cada, implementou? cada juiz tem uma tabela pré-determinada, imutável. Doutora Ana Clara, é o terceiro juízo do Ah, isso sim, segundo cada núcleo. juiz é vinculado a um Então, juízo. existe os cargos judiciais, primeiro juízo, segundo juízo de cada núcleo. E a distribuição é aleatória, automática e por Ah, ela já sorteio. está Já está. E já aí é tá paritária. aleatória. E não Tá. muda assim, agora a doutora Ana Clara é o primeiro. Não, o juiz é sempre do mesmo juízo, até com base no edital de designação da presidência, isso é imutável, justamente para evitar qualquer tipo de problema e de questionamento com relação à competência. Inclusive, em períodos de férias, que um tem que substituir o outro, porventura haja substituição, existe um ato de designação para atuar no outro juízo. O Felipe, por exemplo, que é o nosso natural, originário e exclusivo, ele substitui todos os outros colegas, ele pega até o dele e acumula mais dois. Mas a cada vez que ele acumula um outro juízo, isso é um ato de designação e ele sai com o processo do outro juiz. É que no começo eu acho que foi uma distribuição inicial, mas já foi Agora já está atualizado isso. tá bem formalizado e regularizado no sistema, assim.
Obrigada. Para não ter esses riscos com a corregedoria, que sempre se preocupa com o juiz natural e quem é, né? Mas é ótimo, porque se já tem os números, a gente vai, com esses números, né, o final do processo, ou a distribuição do paritário, isso é ótimo, muito bom. Quem mais? Ótimas questões. Isso, as perícias elas já vêm realizadas. A realização de perícia nos núcleos, eu acho que é o entrave prático maior que a gente tem hoje. Porque é o que eu falei, não dá para a gente mandar a parte pelo PJE. Isso. A gente pensou em mutirões, quando os núcleos forem efetivamente implantados e com juízes lotados, a gente já começou a pensar como funcionaria uma central de perícia para os núcleos. Mas demandaria formas mistas de realização dessas perícias, mutirões regionalizados, mas, ao mesmo tempo, talvez sejam insuficientes os mutirões regionalizados, porque para a parte pode ser muito custoso chegar, por mais que a gente pense, não é tão longe, são só 200 quilômetros, mas é muita coisa 200 quilômetros. É muito complicada, é muito difícil. Os processos hoje eles já chegam com as perícias feitas. Se existe uma necessidade de baixa em diligência para complementação pelo núcleo, a gente baixa em diligência, mas o processo volta para o núcleo depois. Então, ele sai do núcleo só depois da sentença. Eu acho que, em resumo, hoje optou-se, né, a administração do tribunal por os núcleos funcionarem em apoio aos juizados nos processos já existentes, sem prejuízo de, no futuro, inclusive com os juízes lotados definitivamente por concurso de remoção, termos a distribuição aberta. Mas para que a gente possa abrir a distribuição, a gente tem que desenhar todo o fluxo do processamento, inclusive com central de perícia. Por isso que a gente não abriu ainda. Essa é uma das possibilidades que a gente encontra. É um gargalo, né? Sim. Porque realmente temos que ter mais peritos, mais perícias, mais salas de peritos. Exatamente, é só, né, vamos fazer um evento, né? Olha, talvez o Conselho de Medicina, né? Eu lembro que eu participei de uma videoconferência na época da Covid ainda, que o CNJ mandando fazer a perícia online, né, como você falou, e o Conselho de Medicina dizendo, não vai fazer. Né? Então, exatamente, eu acredito que a gente tem que combinar com eles, né? Tem que combinar para poder... Né? Bem, eu acho que é isso, né? Eu até peço desculpas por contar essas histórias todas, né? Na verdade, eu tenho essa ideia de repartir, né? Não é de, claro. não é de tirar o brilho dessa exposição ou dessas novas atividades que todos estão se empenhando tão bem, sendo tão vitoriosos em tudo que estão fazendo, porque está sendo muito vitorioso, né? O juizado tem essa estrela boa de ter juízes como vocês que vestem a camisa, que vibram, né? A gente sente isso é bom, né? A gente vê que todos vibram de fazer, que todos estão ali voltados para o melhor, querem fazer mais, querem fazer melhor, não importa o tempo, né? Então, eu conto um pouco por saudosismo, mas um pouco para vocês fazerem essa ponte, né? De quanto foi, de como foi antes, né? E como está sendo hoje, como essa ponte está crescendo, né? Assim como o senhor ministro falou lá do juizado estadual, né? Que começou lá atrás, eu falei, eu não sabia disso, dessa história que começou no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então a gente fala, nossa, então realmente a gente olha com outra perspectiva. É mais para vocês terem essa perspectiva histórica, né? Que tudo é a base, né? Para que a gente possa construir alguma coisa. Mas vocês estão há anos-luz do começo, né? Já andaram muito, já estão lá, né? Numa viagem interestelar, mandando o juizado, né? Para fora do mapa de jurisdição terreno. Não temos mais, né? Uma jurisdição onde aqui está um município tal, se o advogado está aqui na beirinha, ele vai no outro JEF ou neste JEF, e ai dele se ele trocar, porque o endereço da parte é sacrossanto. Acabou isso. Então, parabéns para vocês que fizeram a exposição, que trabalham, parabéns para todos que estão construindo esse novo juizado. Muito obrigada. Obrigada.
E eu queria só avisar que nós temos um outro evento ainda pela semana, né? O evento do CLISP, que nós teremos na sequência. Recording stopped. Ela manda. Sim, senhora. Teremos o evento do Centro Local de Inteligência do Juizado, né? Que será a reunião online do CLISP. E amanhã eu já convido a todos para a palestra de isenção de imposto de renda por doença grave, questões controvertidas. O juiz moderador é o doutor Antônio André Muniz Mascarenhas de Souza, os debatedores, o doutor advogado Alessandro Cardoso Faria, o perito médico doutor Fábio Pança e a procuradora da Fazenda Nacional, doutora Raquel Godoy Miranda de Araújo, estão todos convidados para amanhã às 9 horas. E amanhã, ainda de manhã, às 11 horas, teremos uma oficina lá no juizado, no JusLab, no laboratório, onde nós vamos, né? Eu estou aqui com a minuta, que o doutor Muta, se Deus quiser, estará presente, né? Para nos brindar aí com a iniciativa que foi do doutor Jean, né? Do CAT-PREV. Amanhã teremos. Obrigada. Pronto. Aguarde.